Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados, te pedimos sabedoria, discernimento, palavras de bênçãos, saúde, renovo. Hoje o Senhor veio com esperança, trazendo esperança, renovo, uma palavra linda de manhã, no período da manhã. Deus tocou no meu coração para falar de renovo. E também sobre renovo com as famílias, renovando famílias, renovando relacionamentos entre pais e filhos e as nossas missões aqui na terra. Na palavra do Senhor fala, um dos mandamentos é honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os pais, tem aqueles pais que cuidam bem dos seus filhos, tem aqueles pais que cuidam mais ou menos, e tem aqueles pais que não cuidam bem dos seus filhos. Tem pais e mães de todas as formas. Só que na palavra do Senhor não tem falando, olha, se teu pai for um homem bom, se tua mãe for uma mãe boa para você, você honre, você cuide, você respeite, você admire. Não tem falando sobre isso. Tem falando para honrar teu pai e tua mãe, para que sua vida, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, às vezes as pessoas começam a falar, pessoas que não foram bem tratados pelos pais, começam a falar, mas que o pai não cuidou bem, o pai não tratou bem, o pai bebia, o pai maltratava, o pai xingava, às vezes o pai maltratava a mãe na frente das crianças, e os filhos crescem com aquela angústia, com aquela mágoa, aquele desgosto daquele pai, e eles acabam se afastando, do pai. E quando o pai precisa, mas não, eu não vou ajudar porque ele não tratou bem, ele não cuidou bem da mãe, ele não cuidou bem dos filhos, ele foi embora, largou a família. Mas a palavra perdão, ela tem que existir não só como palavra. E para perdoarmos de coração, não significa que você esqueceu o que você passou. Até mesmo porque para uma pessoa apagar tudo da memória, ela precisa passar por um processo de perda de memória. E graças a Deus temos boas memórias e não é isso que queremos. Mas lembrar de uma situação difícil, de uma passagem, de um sofrimento no passado com o pai ou com a mãe, você precisa, se alguém que está ouvindo esta oração passou por situações difíceis com seus pais ou com um dos dois, perdoe,
ore a Deus, peça a Deus para que limpe o seu coração, peça ao Espírito Santo, porque se com uma pessoa que nós não vimos, Jesus falou que devemos perdoar 70 vezes 7. Aquele erro, se alguém te fez mal, você tem que perdoar. Para adquirirmos o nosso perdão, para que Deus perdoe os nossos pecados, é como diz na oração que Jesus nos ensinou. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam e que nos têm ofendido. Então, sozinhos, somos falhos, nós não conseguimos, mas quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para tirar todo o lixo, é um lixo, é uma maldade, é uma coisa ruim que o inimigo coloca dentro das mentes, da alma, fica ferindo, aquela ferida fica lá guardada. E às vezes quando se fala num pai ou numa mãe que feriu aquela pessoa, ela guarda aquela mágoa e aquilo dói, machuca, porque ela vê outras pessoas falando que amam seus pais, que foram bem cuidados, ou ela mesma, ela trata bem seus filhos para que não passe pelo que ela passou. Mas você precisa perdoar, como diz na palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Não está falando honra teu pai e tua mãe se ele for bonzinho, boazinha, se ele não tiver defeito, se ele não te maltratou. É teu sangue, e é teu pai e é tua mãe. E na velhice, você vai fazer o que com seus pais? Você vai dizer que não tem nada a ver, que você tem muitos afazeres, que você tem a sua família e você não tem tempo? Quantas vezes sua mãe, seu pai largaram tudo para cuidarem de você? Ou mesmo aquele que não cuidou de você? Honra teu pai e tua mãe, cuida, perdoa, limpa teu coração. Agora aqueles que não têm problema, que não teve problemas com seu pai e sua mãe, e eles estão idosos, estão precisando ir ao médico, larga tudo, vai levar teu pai e tua mãe no médico. Você não precisa largar sua família, sua casa, seu cônjuge, seus filhos, quando seus pais estão bem, que não precisam de ajuda. Mas na hora que eles precisarem da sua ajuda, eles não passam só de simples parentes. Eles agora só são meus parentes e eu não tenho nada a ver com a vida deles porque eu formei uma família. E você, quando tiver idoso, idosa, você vai querer que alguém cuide de você? Ou você vai querer ficar largado, abandonado? E é esse o exemplo que você vai dar para os seus filhos? Temos que honrar nossos pais. Eu tive os meus pais, faleceram muito cedo. Infelizmente foi num acidente, mas eu os amava demais. Não é porque eles morreram. Tem pessoas que os pais morreram aí falar, eu não gosto de falar deles, porque já morreram, acabou, passou. Acabou, passou. Mas tem uma memória, teve uma vida, teve muito amor. Na minha família eu tive muito amor. Se meus pais fossem vivos, eu faria questão de cuidar pessoalmente deles. Eu não ia deixar que outras pessoas, eu poderia pagar, eu tendo condições, eu poderia pagar se eles estivessem acamados, eu poderia pagar, tendo condições, para uma pessoa me ajudar a cuidar. Há uma cuidadora para me ajudar, sim, porque as pessoas precisam de ajuda. Agora, com os irmãos, precisa ser revezado, não se pode deixar um só cuidando. E os outros, eu só vou visitar. Mamãe e papai estão cheirosos, eu chego lá e falo, oi mãe, oi pai.
Todos têm afazeres, mas todos têm obrigação. Todos os filhos. Porque depois vão prestar contas para Deus. Porque Deus deu àqueles pais, não foi só para um filho cuidar, a não ser quando é filho único. Mas tem que fazer por amor. Como que você olha para Deus, vai pedir suas bênçãos e você não está cumprindo um mandamento? Se você não estiver cuidando dos seus pais. Nós não podemos largar os nossos lares para fazer as coisas lá fora para os outros sem cuidar do que Deus nos deu. Eles são seus pais, eles são prioridades para você. Faz parte da sua família. Um pai e uma mãe, quando estão acamados, eles fazem parte. É como uma criança que precisa dos cuidados. E para que ter filhos se não existe vínculos? Para que você dizer que tem um pai e uma mãe se você não se responsabiliza por eles depois, na hora que eles mais precisam? E quem cuidou de você? Quem trocou suas fraldas? Quem te deu banho, te alimentou, cuidou, pegou na tua mão, levou na escola, te protegeu do frio, do sol, de pessoas más? Põe a mão na sua consciência. É com todo amor e carinho que eu falo sempre com as pessoas. Eu não falo com... Eu não estou aqui para ser a dona da verdade e nem dizer e nem falar com arrogância. Olha, você tem que fazer. Não, eu tô falando da palavra do Senhor. Eu estou falando do amor do Senhor pelas nossas vidas e o amor que devemos dedicar aos nossos. Nossos, não é dos outros, são nossos. Se eu tivesse os meus pais, eu tenho certeza absoluta que eu iria cuidar dos dois. Eu não ia largar meus pais, nem no abrigo e nem para outras pessoas cuidarem, e nem ia deixar uma só da minha família cuidando, ou dizer, eu não posso porque eu tenho minha casa, porque eu tenho minha família e eu não tenho tempo. Não, isso não pode existir. Nós temos que cuidar do que Deus nos entregou. Nossos pais são a responsabilidade. Os pais são responsabilidade. A partir do momento que um pai e uma mãe está idoso, faça uma visita quando ela pode cuidar dela, quando ela pode cuidar, quando a sua mãe pode cuidar dela, cuidar da casa dela. Faça uma visita, veja se ela está bem, se ela precisa ir ao médico, se ela estiver reclamando que não está enxergando bem, pegue na mãozinha dela e fale, eu vou lhe levar no oculista, eu vou ajudar a senhora a fazer seus exames, eu vou pagar. Se ela não tiver condições, pague um médico, pague uma consulta se ela não tiver condições. Se você também não tiver condições, leve num posto de saúde, vá, marque a consulta dela, vá sozinha, marque a consulta. Quando for no dia, esteja você na casa da sua mãe, pegando na mão dela e dizendo, mãe, eu estou aqui, a senhora não vai sozinha. Pega um dia de trabalho, faça o que for. Você acha que você não vai ser abençoado se você cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai? Não importa se tem outros filhos, se os outros não querem fazer, cada um tem que fazer sua parte, porque quando eu morrer, eu vou ter que prestar contas a Deus. Tem na Bíblia que vai chegar o dia do julgamento. E ninguém vai responder por mim, não. Quem vai responder por mim sou eu. Eu não vou ficar olhando o que os outros fazem ou deixam de fazer. Sou eu que vou ser chamada pelo nome e vou ser cobrada pelo que eu fiz e pelo que eu deixei de fazer.
Então eu tenho o temor do Senhor. Eu quero ser salva. Eu não sei se você, mas eu vivo em busca disso, porque eu tenho muito medo da eternidade. Eu tenho temor do Senhor e eu quero ir para o céu. E eu quero levar muita gente comigo. Eu quero ir e quero que vá todo mundo comigo. Os meus e os meus irmãos em Cristo. Por isso que eu estou aqui falando. Tenha amor no seu coração. Cuide bem do que Deus te deu. Os seus pais fazem parte do nosso pacote, as nossas famílias. Se alguém tem um filho, filha ou os filhos todos estão em um caminho que não é o caminho que os pais escolheram, mas estamos orando por eles. Eles acham que estão largados, que estão abandonados e que a família não está orando. A família está orando sim, e com fé, com esperança, crendo em Deus, no retorno, no renovo das famílias. Quando Deus quer, tudo muda. Nada é impossível para aquele que crê, e nós esperamos os milagres do Senhor, os milagres para todos os filhos que estão fora do caminho do Senhor. Nós não podemos trazer eles à força para o caminho do Senhor, mas Deus pode. Deus, o Espírito Santo, ele toca nos corações, na mente dos filhos rebeldes e transforma. É ele quem convence, não somos nós. Então vamos orar, pedir a Deus pelas pessoas que não enxergam a realidade e acham que não existe a eternidade. Gente, a eternidade existe. E um dia vai ser cobrado de nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Olha, nem tudo que fazemos é porque gostamos. Eu sei que todo mundo faz coisas que é obrigado a fazer e não gosta de fazer. Tem pessoas que gostam, tem mulheres, eu vou falar de serviços domésticos. Tem mulheres que gostam de fazer uma faxina na casa, outras gostam mais de cozinhar, outras gostam mais de passar roupa, outras gostam de lavar. Os homens, tem homens que gostam de fazer serviços domésticos, tem homens que gostam de ajudar nas tarefas domésticas, tem outros que já não querem nem ouvir falar disso. Mas tem momentos que as pessoas, elas precisam fazer até aquilo que elas não gostam. Porque às vezes por um motivo às vezes a esposa viaja, ou a esposa está trabalhando, ou ela adoece, que não é o que queremos. Mas às vezes o homem precisa fazer alguma coisa, mesmo sem ele gostar. E ele faz. Aí ele sente como é difícil estar na pele daquela mulher que tem jornada dupla. A mesma coisa é um filho que às vezes ele não quer cuidar da sua mãe ou do seu pai que está acamado, e ele larga nas mãos de uma irmã ou um irmão, e aquele fica sobrecarregado. Aí no dia que aquele não pode, aquela pessoa vai cuidar, aí ela sente na pele como que é. Não devemos largar tudo nas mãos de um só. Temos que entender que o segundo mandamento, amar teu próximo como a ti mesmo. O que você gostaria que fizessem com você? Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria de estar precisando de amor, de cuidados, de um banho, e que um filho seu não fosse fazer isso de coração, por amor?
E como você quer receber as bênçãos do Senhor? Temos que fazer o que Deus nos delegou para fazer. E este é um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E é mandamento de Deus. Então faz com amor, faz por amor. Não deixa tudo. Quantos idosos se sentem abandonados? E como é ruim. Imagine uma pessoa estar acamada e ouvindo filhos que não querem cuidar dos seus pais. Ouvindo um filho ou uma filha dizer: eu não posso vir, eu tenho minha casa, como é que eu posso cuidar de 2 casas? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso vir cuidar? Eu tenho o almoço do marido, eu tenho a janta dos filhos, eu tenho que dar tudo pronto na mão dos meus filhos. Tem pessoas que já têm filhos criados e já adultos e precisam entregar tudo nas mãos. Enquanto tem outros que têm crianças pequenas, coloca os filhos no colo e vai cuidar do seu pai e de sua mãe, que estão acamados. Tem pessoas, eu vi um exemplo lindo de uma pessoa, lindo demais, maravilhoso demais. A mãe do pai dos meus filhos, ela tinha uma mãe muito idosa, acamada, e a vó dos meus filhos, ela já era idosa e ela saía todos os dias da casa dela e ela ia cuidar da mãezinha dela. Ela andava alguns quarteirões todos os dias e ela ia pessoalmente fazer a comidinha da mãe dela. E ela, mesmo a mãe dela tendo uma pessoa que cuidava da casa, das coisas, mas ela ia pessoalmente todos os dias cuidar da comida, cuidar das coisas da mãe. Ela ia com tanto amor, ela já com um cabelinho branco, ela saía ela ia lá para fazer sopa para a mãe, para fazer a comidinha, e chegou o tempo que a mãe dela precisava da comida na boca. E ela falava: mãe, eu tô aqui. E ela ia todos os dias. E depois da janta, à noite, ela ia na casa da mãe, ver como era que a mãe dela estava, ver se a mãe dela estava bem. E ela só parou de ir quando o Papai do Céu levou a mãezinha dela. Grande exemplo de mulher. Ela criou 8 filhos. E ela hoje, ela é muito bem cuidada pelos filhos. Tem um dos filhos dela que ele passa todos os dias na casa dela para ver como ela está. Ele é gerente de um banco. Eu não sei hoje qual o nível dele, eu não sei. Eu sei que ele começou como office boy em um banco, no Banco do Brasil, e depois ele foi subindo de cargo, e os filhos foram bem criados pelo casal, pelos pais. E o pai faleceu primeiro de um infarto, e essa mulher, ela graças a Deus, para a glória do Senhor, ela é viva. E que Deus conceda vida longa com muita saúde para ela, porque ela sempre foi uma boa mãe e ela foi uma ótima filha, ótima mãe, esposa e sogra. Quando até hoje ela é minha ex-sogra, mas eu tenho um amor e uma admiração por ela. Ela também sente amor por mim. Ela fala
ela já falou para mim. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e eu peço a Deus em nome de Jesus que dê vida longa, 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 com muita saúde e que ela seja muito bem tratada como ela é pelos filhos. Ela é muito amada pelos filhos, ela é muito bem cuidada e esse é um dos filhos que passa todos os dias na casa dela. Esse que trabalha no Banco do Brasil. Tem um que mora aqui em São Paulo, ela mora em Pernambuco e o daqui, ele se preocupa com ela, ele fala com ela, todos os filhos, e todo ano ele vai para ver a mãe dele e quando ele pode ele traz ela para São Paulo. Tem outra filha aqui em São Paulo também. Todos os filhos amam muito esta mulher, mas ela é muito digna desse amor dos filhos. Ela é muito bem cuidada, ela é muito amada, mas ela deu o exemplo, ela cuidou da mãe dela. E ela é uma pessoa que até hoje eu tenho uma admiração enorme por ela. Que Deus a abençoe. Seja exemplo para os seus filhos, cuide bem dos seus pais, seja exemplo. Depois seus filhos vão cuidar de você. Largue tudo para cuidar dos seus filhos. Eles fazem parte. Nós não podemos largar nossa família para fazer a obra do Senhor, para mostrar para os outros. Olha, eu sou boazinha, eu faço isso. E não tratar bem a nossa família. Nossos pais fazem parte da nossa família. Fazem parte. Não é porque eles moram em outra casa que deixaram de existir. São seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pelas famílias. Hoje é quinta-feira, dia de orar pelos alvos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pela vida sentimental, pela vida espiritual, pela saúde, a salvação da família. Salve sua família, cuide bem, dê amor a quem te deu amor, mesmo que você não tenha recebido amor. Dê amor aos seus pais, dê amor para os seus filhos, quem está ao seu redor, quem depende de você. Senhor, eu te peço pela fonte de renda das famílias, eu te peço pelo fim das dívidas e por bens necessários. Pai, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Pai, protege os casais, eu oro e intercedo, Pai, por toda a vida sentimental, pela vida dos teus filhos. Coloca pessoas boas na vida daqueles que ainda não têm o seu cônjuge. Pai, protege o teu povo, abençoa as crianças, protege as crianças. Pai, nós cremos, mas aumentai a nossa fé, traz à existência aquilo que ainda não existe. Pela fé, Pai, pela fé, transforma, traz o milagre do emprego para os teus filhos, traz a saúde, recupera a saúde dos enfermos, Pai, em nome de Jesus. Cura e liberta todo aquele que está passando por depressão, síndrome do pânico. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, todos aqueles que precisam das suas bênçãos, escrevam no papel, coloque sua mão em cima e que o Senhor nos abençoe e traga as bênçãos e os bens necessários. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e traz à existência os pedidos dos teus filhos, Pai. Traz à existência o renovo das famílias, o renovo na saúde. Traz à existência a justiça, Pai. Justiça. Faz cair por terra toda mentira do inimigo, Pai, na vida do teu povo. Tira as vendas dos olhos espirituais dos teus filhos. Nos protege, Deus. Faz os teus milagres, Pai, em nossas vidas. Dai-nos a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão. E que sejamos, Pai,
do teu coração, assim como foi o teu filho Davi. Nos ensina a te agradar, Pai, para que sejamos dignos do teu amor. Pai, em nome de Jesus, mesmo sem merecer, mas nós te pedimos, nos socorre, Deus, nos protege os nossos lares, as nossas vidas, envia anjos poderosos, Pai, para nos proteger o dia inteiro, a noite inteira, protege as nossas vidas, nossos cônjuges, filhos, netos, bisnetos, os pais que precisam dos seus filhos. Pai, toca no coração dos filhos que precisam cuidar dos seus pais. Se perdoem uns aos outros, os irmãos. Temos que querer o bem uns dos outros. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos fazer com o outro o que gostaríamos que fizesse com as nossas vidas. Vamos ser filhos e filhas obedientes ao nosso Deus e Pai e vamos agradecer. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigada pela saúde, obrigada pelas curas, obrigada pelas bênçãos, pelos teus milagres e pelas pessoas boas que o Senhor coloca em nossas vidas. Pai, abre os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus, tira tudo que atrapalha a vida dos teus filhos, Pai, e protege os casais, protege as crianças, protege os animais e vem com teu amor e poder, Pai. Somos teus filhos, não olha os nossos pecados, olha o nosso amor, a nossa busca, Pai. Te buscamos, te queremos, Espírito Santo, fica conosco, cuida de nós e leva para Deus todos os pedidos dos teus filhos, Pai. Não olha os nossos pecados e nos ensina, Pai, a te agradar. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.